meus queridos, bem-vindo ao canal A Hora da Reforma. Esse é o momento que nós precisamos fazer a obra de Deus, com aqueles que estão preparados, você que está do outro lado, que Deus tem em seu chamado. Não é à toa que você está aqui me ouvindo agora, porque Deus tem um propósito na sua vida e juntos nós vamos iniciar e fazer essa reforma acontecer. Algo novo que Deus está fazendo na terra, né? Uma Bíblia diz, ele diz assim, né? Eu vou fazer algo que se eu contar para vocês, vocês não vão acreditar. Então, mais uma vez, isso repete dentro da realidade que nós temos, né? A qual nós vivemos. E eu quero falar especificamente agora para o nosso enriquecimento, né, espiritual, porque, biblicamente, nós temos que ter os 4 ministros para que os santos cheguem à estatura de varão perfeito. E eu, como ministro, doutor da palavra, estou aqui para contribuir com a minha parte, fazer aquilo para qual, né, ser eficaz, né, para aquilo que eu fui designado, doutor da palavra, para o crescimento dos santos. E eu quero tratar aqui, né, desmistificar, no caso, né, como uma autoridade competente, levantado pela graça sobrenatural sobre a igreja, tratar sobre um assunto que causa muita controvérsias entre aqueles, né, por aqueles, aliás, que não têm autoridade para tratar sobre o assunto, para legislar sobre teologia. Ainda que se tornem doutores pela letra, né, pela filosofia que se obtém através de um título de teologia, no entanto, isso não é o suficiente, isso não é válido, não tem legalidade alguma. Então, a subjetividade, que é a opinião de teólogos, ela não pode ser considerada legal e não pode ser levada em consideração quando vem de pastores teólogos. Mas vamos lá, vamos tratar especificamente esse caso. O capítulo 6 de Gênesis, ele começa falando o seguinte, ó: e aconteceu como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então nós vemos aqui os homens, criados por Deus, descendência de Adão, viram, né, começaram a multiplicar-se e começaram a nascer filhas. Então viram os filhos de Deus, e aqui há um diferencial tremendo, né, muito terrível, que eles viram, esses filhos de Deus, viram as filhas dos homens e casaram-se com elas, né? E o versículo 4 prossegue seguindo. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então você vê uma clareza tão grande, tão explícita na palavra de Deus, quando você vê os filhos de Deus são distintos dos filhos dos homens, né? E você vê um outro detalhe aqui na palavra de Deus no versículo 4, ele está separado, pode ir em qualquer Bíblia, e também depois havia, olha só, vamos repetir, e havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois. O que esse também depois vem a dizer? Vamos lá. Você acha que o dilúvio matou os anjos? Você acha que uma espada pode matar um anjo, que um acidente pode matar um anjo, que um fogo pode matar um anjo? Aí, se você diz que sim, você, né, temos que respeitar a sua opinião. Mas um anjo é imortal, ok? Então o dilúvio por si só não matou os anjos de Gênesis 6, quando o dilúvio veio sobre a terra, né? Ou um anjo poderia morrer afogado. Isso é um tanto quanto extrapolar qualquer entendimento espiritual. Então, você veja bem que o dilúvio veio, eles estavam ali, e por que Deus mandou o dilúvio sobre a terra? Exatamente. É porque estava tendo uma geração de híbridos. Duas situações onde os anjos, os quais são os filhos de Deus, desceram, deixaram a sua moradia celestial e desceram sobre a terra e copularam, casaram-se com mulheres, as filhas de Adão, e eles obtiveram desse casamento ilícito, né, os gigantes. Então, em toda situação terrena, quando você tem duas espécies cruzando, você nunca vai ter
você vai ter, na realidade, um resultado dessa cópula, um terceiro ser, né? Então, veja bem, eu quero tratar sobre especificamente o que a Bíblia está esclarecendo e que os teólogos insistem em não aceitar, né? Você vê aqui que em Gênesis 6, né, a palavra Nefilim aqui, ela vai estar usando para esclarecer os gigantes. E depois do dilúvio, né, porque a palavra diz e também depois houve, ou então Davi não tinha lutado com o gigante, como é que esses gigantes surgiram na terra depois do dilúvio, sendo que o dilúvio matou aqueles gigantes? Ora, é simples. Quando a Bíblia diz e também depois, você tem que entender que como catástrofe natural, o dilúvio não pode matar os anjos que aqui estavam. Mas o mistério, né, que não pode ser esclarecido teologicamente por pastor algum, né, e eu bato muito nessa tecla, porque eles são pastores, deveriam ser humildes, né, e entender que não são doutores, que a teologia não pode esclarecer eles, é o Espírito Santo que nos esclarece, né? A palavra diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, e ele trabalha com cada um respeitando o seu ministério e aquilo que Deus tem, né, o chamado que Deus tem para cada um. E o que acontece? Como esses anjos não morrem, né, fisicamente, então eles continuam, depois que a arca sai, a tomar novamente as filhas dos homens. Aí alguém diz assim, mas é impossível que o anjo tenha um pênis. O anjo não tem pênis, é pecado. Aí eu te digo, o Senhor Jesus nasceu em carne, foi circuncidado ao 8º dia, e o que circuncidaram dele, senão um pênis? O Senhor Jesus viveu sobre a face da terra como um homem. Então, no corpo do Senhor Jesus tem um pênis. E aí, isso é pecado? Então, as coisas da sua cabeça não podem atribuir regra que não existe a outra, ou ao contingente social dos santos. Então, nós vamos lá, vamos compreender. Mesmo Jesus tendo isso no corpo dele, não é pecado. Mesmo um homem estando aí com a sua esposa, tendo a prática da cópula com a sua esposa, não é pecado. Quando é que isso é pecado? Quando ele é feito, né, de maneira ilícita com outra mulher que ele não levou para o altar. Mas nos casos dos anjos, homens e anjos foram feitos em mundos separados. Os anjos vieram da instabilidade da matéria e o homem da estabilidade da matéria. E isso inclui, teria que ter um pouco de conhecimento de física quântica, o que está um pouco distante da massa, que por não haver esse conhecimento é enganada, né, e acredita nas filosofias vãs, na pseudociência da Terra Globo. Mas vamos embora. Então esses anjos não morreram ali como catástrofe natural, eu tenho que explicar isso para você entender quando é que esses anjos foram presos. O contingente angelical, ele já estava em comum acordo. Satanás, ele planejava orquestrar um reino para si, né? E para isso ele precisava aí de um reino, né? Onde os anjos que caíram na terça parte dos céus, né? Que ele conseguiu conquistar, enganar, melhor dizendo. Houve também num livro de Enoque, que é a Bíblia, 200 anjos que desceram aqui segundo o livro de Enoque. Então esses anjos foram enganados por Satanás antes da terça parte. Então você tem que entender que a terça parte dos anjos, ela cai na terra, e no mesmo dia que a terça parte dos anjos caem sobre a terra, e eles vivem sobre a terra espiritualmente, os anjos de Gênesis 6, eles são presos fisicamente. Eles são presos na matéria. Eles se materializaram e aqui estavam por conta desse estado material deles. Isso possibilitou que eles tivessem cópula com as mulheres. E dessa cópula elas engravidassem e gerassem gigantes. E é por conta desse casamento ilícito, né, e dessa prole
que não podia viver sobre a terra porque não foi Deus que criou, então Deus mandou o dilúvio. Então você vai ver aí, não existe teoria da lacuna, não existe nada disso, a Bíblia não diz nada disso. Isso aí é tudo teoria teológica, sem fundamento bíblico, a Bíblia não está dizendo, eles inventam um monte de coisa e que só bagunça tudo. Então, como o inimigo das nossas almas, o qual era um querubim guardião, ele planejava, antes da fundação do mundo, né, onde eles foram criados, né, no céu espiritual, ele já planejava no seu coração tomar um reino para ele. Ele queria ser adorado, mas não era lhe permitido ser adorado. Ele não foi criado para ser adorado. Então, para ser adorado, ele tinha que construir um reino para ele, para alguém o adorar. Então, antes da fundação do mundo, ele já tinha um intento em seu coração. E devido a isso, Deus fez as coisas aqui na terra, todas essas coisas esperando, se precavendo desses ataques que ele faria na vida do homem. É por isso que o homem pode ser salvo. E eles não têm salvação, porque eles pecaram em plena faculdade mental. Né? Você vê um conhecimento de um anjo, pode me manipular. Por exemplo, os anjos, eles criaram os dinossauros por manipulação química, coisa que o homem está longe, mas muito aquém de ciência do que os anjos podem produzir. O que mais que os anjos fizeram sobre a Terra? Eles fizeram quase todas as pirâmides. Você veja bem que cientificamente falando, tecnologicamente falando, você vai ver as pirâmides e você não tem como explicar aquilo. Por quê? São quartos perfeitos pela espada do anjo. Um anjo pode literalmente tocar numa pedra e ela flutuar, seja ela quantas toneladas forem, porque se trata de anjo. Entende porque existe um tremendo mistério em quem construiu as pirâmides? E note que as pirâmides foram construídas em vários lugares do mundo. Machu Picchu, né, tem obras lá, Pumapunco, com cortes precisos, né, os astecas lá no México, no Egito, a pirâmide de Gizé, então tantas outras, em muitos países você vê isso. Então eles fizeram isso, porque eles precisavam de um monumento. Em muitas delas você vai encontrar 7 degraus, né, ou 10 degraus ali, simbolizando ali a totalidade, né, do conhecimento do inimigo, né, bem como as 10 pedras que havia no peito dele também. Mas são assuntos espirituais que não posso colocar agora. E concernente a essa geografia mundial, onde você encontra várias pirâmides, também está extremamente relacionado ou estritamente relacionado com a Torre de Babel. Eu não posso falar agora, senão toma muito tempo. Mas basicamente a história ela está a arqueologia, né? Mesmo a geologia aí, porque eles fizeram muitos túneis também embaixo da terra. Ela vai nos dizer aí que os anjos fizeram, olha, eles tiveram aí cerca de Gered, onde o Enoque fala. Então você veja bem, eles foram presos no dia em que Sodoma e Gomorra foram destruídos. É preciso uma matemática aí também. Eu tenho essa matemática no meu livro Gênesis como Nunca, Deus como Sempre. Eu acredito que esse livro aí vai estar pronto no final do ano, quem sabe no ano que vem. Mas coisa terrível, você vai provar nesse livro algo que está fora desse globo satânico, sabe, o sistema. Você tem que pensar fora da caixa. Se você quiser ter conhecimento de fato, você tem que ir em quem Deus levanta, e não em quem o homem produz ou reproduz. Quem Deus levanta pelo inatismo. Veja bem pelo inatismo, Platão, Aristóteles. Você vê, por exemplo, o inatismo, né, Deus dando conhecimento, um Tesla, mas o sistema aclama a Einstein, né? O sistema aclama a Newton. Né? Mas esses são os Zé Ruelas da ciência, ok? Esses são os Zé Ruelas. E é por isso que o sistema pega eles, por causa da subjetividade em questão. Então, se você quiser ver autoridade e conhecimento, você tem que procurar autoridades pelo inatismo. Então, vamos lá. Como nós estamos falando de Gênesis 6, nós temos que entender que esses anjos, eles tinham um tratado, conforme os autos de Satanás,
que é Isaías 14, Ezequiel 28, 31 e 32, há um simbolismo ali, usando coisas terrenas para dizer, para tratar sobre os anjos, né? Porque ali existe um corpo de prova contra Satanás, o que ele fez aqui na terra. Enfim, esses anjos vieram, copularam com as mulheres, tiveram muitos anos, viveram muitos centenas de anos sobre a face da terra, e eles fizeram esse tipo de obra aí, né? As pirâmides, buracos e coisa e tal, porque eles tinham um tratado. Aí Satanás disse o seguinte: ó, eu reino lá em cima, né, no mundo espiritual, porque Satanás no céu ele tentou subir, né, e criar um trono para ele lá em cima, e estes anjos reinariam então sobre a terra aqui, compactuando, né? E a Bíblia vai falar muito sobre isso. Eu não posso citar todos os versículos agora aqui, e você vai ver isso muito mais detalhado no meu livro, né, o Gênesis como nunca, Deus como sempre, qual vai sair no final do ano que vem. Você vai poder se enriquecer com este livro. Então, eles tinham esse pacto, tá? Então, por que eles viveram, os anjos de Gênesis 6, por que Deus permitiu eles viverem tanto tempo sobre a face da terra? Por quê? Porque eles tomaram a decisão primeiro, eles deixaram o céu primeiro. E aí o que acontece? Dentro do livre-arbítrio, Deus te dá o livre-arbítrio para você fazer o que você quer, ok? Não existe predestinação. Então, quando os anjos nos céus tomam partido e aderem à facção, ao reino, né, do mal, então eles decidem se unirem e construir um trono para aquele que tornaria-se logo em seguida Satanás e o diabo. Então eles fizeram isso, e quando eles fizeram isso, toda a classe angelical, de forma que os céus foi dividido entre uma parte que ficou fiel a Deus e decidiu servi-lo, e a outra parte que decidiu a esse movimento faccioso, né, subversivo. Então ali Deus pôde julgar naquele momento a classe angelical toda. Por isso, no momento em que Satanás intenta fixar um trono, ele é banido do céu. E aí a Bíblia vai falar em Apocalipse 12 que ele é lançado sobre a terra para enganar os homens, porque aí entra esse assunto do livre-arbítrio. Então, Deus precisa que os homens estejam atentos e o sirvam de bom grado, e o aceitem servi-lo, né, que os homens o adorem em espírito e em verdade. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E aí, quando nós formos ressuscitados, nós decidimos servir a Cristo aqui em vida, né, negando este mundo e aceitando a palavra da fé. Mas concernente aos anjos, aí você vai ver que porque eles foram presos no inferno em forma corpórea, é por isso que você vai ver o Tiago, a epístola de Tiago, Pedro, eles falando, Paulo também falando sobre o Senhor Jesus ter descido ao inferno, né? Por que ele desceu ao inferno? Ora, a premissa de pregar a homens no inferno, ela não existe. O homem, ele obtém a sua salvação sobre a face da terra enquanto ele ainda respira. Após ele morrer, não tem mais conversa. Ou é céu, ou é o inferno, ok? Ou é debaixo do trono de Deus, ou é pro abismo. Toda vez que você encontrar a palavra abismo na Bíblia, normalmente ela vai estar relacionada à terra, ok? É uma palavra que etimologicamente ela não tem fundamento, né? Não tem étimo disso, e por conta disso os pastores teólogos fazem uma bagunça. Então o Senhor Jesus ele desce ao abismo e lá ele obriga estes anjos a tomarem a sua forma espiritual, porque eles estavam em forma física. Ele proclamou lá dentro que agora ele é quem manda. Porque antes da cruz, ele não tinha essa autonomia. Porque depois da cruz, o Senhor Jesus, em Mateus 28, 18, se eu não me engano, está ali que ele diz, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Então, por conta dessa constituição, que agora ele é legislador de um novo testamento, ele obriga os anjos de Gênesis 6 a tomarem uma forma espiritual, como cabe a anjos. Então vamos lá. Os anjos vieram na terra
copularam, tiveram filhos, os quais foram gigantes, né? Dessa linhagem não nascia fêmea, é por isso que eles precisavam das filhas dos homens, para delas gerarem, porque para anjos não foram feitas mulheres. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que até aqueles que não pecaram como a semelhança de Adão, né? Quem não pecou a semelhança de Adão, que não comeu fruto? Foram os anjos. Eles pecaram de uma outra forma, porque o pecado deles é atribuído de uma outra forma. É por isso que eles serão julgados na carne como homens, porque cometeram também pecado de homens, ok? Mas existe uma premissa, tem que ter muito mais Bíblia para a gente poder estar falando sobre. Eu vou tratar melhor sobre o assunto da morte que existe no corpo dos anjos num outro vídeo. Eu espero que você assista para a gente enriquecer e para a gente entender o que de fato existe na face da Terra, historicamente falando, biblicamente falando, filosoficamente falando. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.